que aconteceria se a Bíblia desaparecesse do mundo? A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé. Nós estamos iniciando mais uma aula na nossa Escola de Valentes da Fé. Que o nosso coração esteja totalmente aberto para aprendermos mais, pois o Espírito Santo opera no meio de nós para trazer-nos conhecimento. E hoje nós queremos sim trabalhar e falar sobre este tema que é fundamental para a nossa fé, é fundamental para a fé cristã. E a pergunta que começa a ecoar no nosso coração hoje é essa: o que aconteceria se a Bíblia desaparecesse do mundo? Põe seus comentários aí abaixo, amém? Qual a sua opinião do que aconteceria se a Bíblia desaparecesse do mundo? Para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, eu sou o pastor William, pastor da comunidade Nação 400, e para nós é motivo de muita alegria tê-la aqui conosco neste momento de edificação, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveite a oportunidade, faça a sua inscrição no canal, amém? Aponte aí no sininho para que possa ser enviado a você os avisos de quando nós fizermos novas postagens. Não deixe de colocar o teu like, amém? É importante para nós, fundamental o seu comentário. Cada comentário num estudo desse para as nossas vidas nos edifica, amém? Então que você não deixe de deixar o seu comentário conosco aí no canal, amém? E seja um missionário, nós sempre desafiamos a você a ser um missionário, uma missionária, enviando esse estudo, se ele edificou a sua vida, para alguém, amém? E assim você vai estar ajudando a propagar a mensagem de salvação para as pessoas. Vamos lá? Conforme eu costumo dizer, nós estamos também na Escola do Espírito Santo. Para isso, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Pai, nesta hora, chegar diante de Ti com o coração quebrantado, pois nós queremos aprender, Senhor Deus, das verdades sobre as Sagradas Escrituras. Nós queremos, Pai, conhecer-te, Senhor, ainda mais. Então, Senhor, pedimos ao Senhor que Tu venha a se revelar, Senhor Deus, a nós, através de cada um desses estudos. Fala o nosso coração, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Bom, eu penso que você já deve ter avaliado aí sobre essa pergunta: o que aconteceria se a Bíblia desaparecesse do mundo? As Sagradas Escrituras em Isaías 40, versículo 8, vão nos apontar claramente em que as Sagradas Escrituras jamais vão deixar de existir. Diz assim o texto sagrado: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de nosso Deus, põe atenção nisso, subsiste eternamente. Amém? Então, queridos, ainda que se possa fazer de tudo para que esta palavra venha a desaparecer, a própria Bíblia fala que ela não vai desaparecer. Amém? Ainda que o homem tente fazê-la desaparecer, o Espírito Santo de Deus não vai deixar ela desaparecer no teu coração, no nosso coração, amém? É importante a gente entender isso e apoiar o nosso entendimento debaixo da nossa fé, porque a inspiração das Sagradas Escrituras é um marco para a subsistência dela para toda a eternidade. Então esse é o ponto inicial do nosso estudo. A palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, ela nos ecoa como um farol, ó glória, nos iluminando, amém? Para que a gente possa entender e ser edificado sobre este princípio. As Sagradas Escrituras subsistem eternamente. Diz o texto, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 35, ele diz assim, ó: o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. Vou repetir para que você possa entender. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É essa declaração profética do Senhor Jesus Cristo, ela nos revela a natureza o quê? Imutável da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. Eu já vou entrar logo numa tese, querido, conforme nós ouvimos aí nos dias de hoje que as Sagradas Escrituras estão desatualizadas. Amados, a palavra de Deus não muda, ela é imutável. Ela é um alicerce sólido em meio a um mundo em constantes mudanças. O mundo pode mudar, você pode mudar. As pessoas podem mudar a tua opinião. As pessoas podem dizer o que for sobre as Sagradas Escrituras, mas a verdade é, ela não muda. Ela é eterna. Ela subsiste eternamente. É isso que eu quero que você comece nesse estudo a colocar no teu coração e a não deixar que as influências do mundo venham te dizer que as Sagradas Escrituras estão desatualizadas. Anota essa verdade. As Sagradas Escrituras são um livro divino, inspirado por Deus, que contém a revelação de Deus ao homem. Põe atenção nisso, elas são essenciais para nos dar conhecimento. Primeiro, sobre Deus, quem é Deus, sobre a criação, sobre a humanidade e sobre o nosso destino final, aonde nós vamos chegar. Você já se perguntou por isso? Aonde você vai chegar? Será que a morte é o fim da vida? Será que existe alguma coisa após a morte física aqui nesta terra para as nossas vidas? Ou será que a partir do momento que você morreu aqui nesta terra, acabou para você? As Sagradas Escrituras trazem revelações para nós sobre isso. Então, prepara o teu coração para a gente partir para mais uma série desse estudo precioso da Palavra de Deus, debaixo do tema Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. O primeiro tema que nós vamos compartilhar nesta hora é sobre a necessidade da revelação ou das Escrituras. Em um mundo cheio de incertezas, o ser humano busca incessantemente resposta para as grandes questões da existência. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? São perguntas existenciais do ser humano. Você já deve ter se feito essa pergunta: qual é o propósito da sua vida? Muitas vezes, nos momentos difíceis que você passa, você até se questiona: por que eu nasci? Para que eu nasci? Bom, é sobre essas verdades que é importante a gente entender a revelação das Sagradas Escrituras. Porque a busca por significado e propósito, ela é latente em nós. Nós queremos saber nosso significado de existência, o nosso propósito de existência. Pilatos, em João capítulo 18, versículo 38, ele lança até essa pergunta: que é a verdade? É essa reflexão sobre a angústia existencial do ser humano. Nós não sabemos o que é verdade, nós estamos em busca da verdade, e é por causa de estar em busca da verdade que nós estamos caminhando por vários caminhos aí, e às vezes caminhos que não nos estão levando a lugar nenhum. Ao conhecermos as Sagradas Escrituras, nós vamos conhecer o caminho, nós vamos conhecer a verdade, nós vamos conhecer aonde nós podemos chegar. A Bíblia, como fonte de sabedoria, é para nossa salvação. A Bíblia, ela nos conduz ao caminho da eternidade. Em 2 Timóteo capítulo
3, no versículo 5, Paulo escrevendo a Timóteo, ele traz essa grande verdade. As Sagradas Escrituras, ela pode te fazer sábio. Essa pergunta que nós lançamos sobre a nossa existência, nas revelações das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar. Este livro, as Sagradas Escrituras, traz poder para conhecer a vida que Deus preparou para nós. Então, diz Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, a parte B, diz assim: elas podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Continuando aí, estudando Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, ele fala assim, vamos mais na íntegra desse versículo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então eu quero que você comece a entender o quão importante é entendermos sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, sobre a revelação da Palavra de Deus para nós, amém? Porque ela tem resposta para a tua vida. Uma revelação desejável, a revelação divina. A sabedoria e a grandeza do Criador, ela exige um propósito para suas criaturas. Em suma, Deus não iria criar algo se não houvesse propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. O teu nascimento é fruto de um propósito de Deus. Então, negligenciar esse propósito seria loucura, e contrariar o propósito que Deus tem para você também é loucura e é pecado. A própria natureza nos revela a Deus, mas quando nós nos aprisionamos pelo pecado, ou somos aprisionados pelo pecado, a razão e a natureza se tornam o quê? Insuficientes para explicar Deus. É por isso que a gente não conhece a Deus, porque nós somos envolvidos com o pecado, tá? O pecado nos sufoca e a cada dia que passa o ser humano se afasta de Deus. E é isso que eu quero trazer para você, esse entendimento. Nós precisamos o quê? Se afastar do pecado para se achegar a Deus. O ser humano, ele necessita de uma revelação divina, ele necessita de uma comunhão direta com Deus. Se relacionar diretamente com Deus, para compreender o quê? O plano que Deus tem para a nossa vida, para compreender o quê? O caminho da salvação. Como eu ministrei na Santa Ceia com os irmãos, falando sobre o processo de comunhão, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vive o processo de 2 estágios de comunhão. A comunhão vertical e a comunhão horizontal. A comunhão vertical, vamos falar de cruz aqui, a comunhão vertical é a comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem. E a comunhão horizontal é a comunhão do quê? Dos irmãos. Por isso que é importante nós participarmos da ceia do Senhor, porque é o estabelecimento desta comunhão. É dizer que eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho comunhão com Deus, e Deus tem comunhão comigo, e eu tenho comunhão com os irmãos. Por que é preciso isso? Porque nós estamos ligados no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e cada um dos seus membros são os irmãos da igreja. Então, se você não tem uma comunhão com o irmão da igreja, você também não tem comunhão com Cristo. Desculpa. E falei de novo. Eu sou mestre nisso também, mas é a grande verdade. Então, olha bem,
O que você precisa entender? João capítulo 6, versículos 67 e 68, o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, disse aos 12, ó, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Essa declaração aí foi algo depois que o Senhor Jesus Cristo falou forte com ele. Você tem que comer o meu corpo e beber do meu sangue. Foi forte ali a mensagem. Depois você volta e lê o texto. Queridos, é preciso ter comunhão. É preciso ter comunhão. E somente a revelação de Deus vai estabelecer essa comunhão para você, queridos. Como nós podemos falar que amamos a Deus que não vemos e não amamos aquilo que nós vemos, o irmão que nós vemos? Então, queridos, a gente precisa dessa revelação divina sobre as nossas vidas. Então, a ausência da razão humana nos impede de alcançar as verdades espirituais. Põe atenção nisso. Os sábios, eles são capazes de levantar escadas de pensamentos no esforço de alcançarem as verdades celestiais. Mas as escadas mais elevadas ainda estariam muito aquém da necessidade de entender e conhecer quem é Deus. O mundo, pela sabedoria, ou seja, pela filosofia, não conhece e não conheceu a Deus. Não conheceu e não conhece a Deus. A gente só vai conhecer a Deus se nós abrirmos o nosso coração a isso, a essas verdades das Sagradas Escrituras, aonde Deus se revela a nós. Você quer conhecer a Deus? Vá para as Sagradas Escrituras. Você quer ter intimidade com Deus? Vá para as Sagradas Escrituras. As verdades que informam um homem como passar da terra para o céu devem ser enviadas do céu para a terra. Ou seja, em outras palavras, o homem precisa da revelação de Deus para as nossas vidas para saber como alcançar os céus, como alcançar a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É uma grande revelação. Tem muita gente querendo ir até Deus, mas sem Jesus nós não vamos chegar até Deus. Essas são revelações das Sagradas Escrituras para as nossas vidas. As Sagradas Escrituras, ela é uma revelação esperada. Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, em Romanos capítulo 1, versículo 20 até o 22, ele fala assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu gosto muito da tradução da Bíblia Viva. Ela fala assim, olha, nesse mesmo texto, e é profundo, tá? Desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, o céu e tudo quanto Deus fez, tendo conhecido a sua existência e o seu grande e eterno poder. Assim, eles não terão desculpa alguma quando estiverem diante de Deus no dia do juízo. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a ele todo o seu cuidado diário. E depois começaram a fazer ideias. Vou repetir. E depois começaram a fazer ideias
tolas de como Deus seria e como ele queria que eles fizessem. O resultado foi que as suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Versículo 22. Dizendo-se sábios sem Deus, tornaram-se, em vez disso, completamente tolos. Aí, se você quiser aprofundar mais um pouquinho, lê o versículo 23 também, dessa mesma versão, e olha o que fala. É isso que está acontecendo com a humanidade. Nós estamos perecendo porque nós não conhecemos a Deus, nós estamos perecendo porque não conhecemos as revelações de Deus, nós estamos perecendo porque não conhecemos as Sagradas Escrituras. E a natureza e a revelação de Deus se alcança através das Sagradas Escrituras. Pela razão, o homem em pecado não consegue entender. Porque nós estamos algemados pelos nossos pecados, pela concupiscência da carne, pelo desejo da alma, que se opõe às coisas espirituais, que se opõe à coisa de Deus. Então, a natureza pecaminosa do homem, a razão da pecaminosidade do homem se opõem, são oponentes também da verdadeira revelação, do verdadeiro esclarecer das verdades de Deus para a humanidade. Se nós conhecêssemos melhor a Deus, se nós conhecêssemos melhor o projeto de Deus, se nós conhecêssemos melhor o amor de Deus, a humanidade não estaria da mesma maneira que está. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus quer mudar a história da tua vida. Amém? Vamos seguir, prosseguir para alcançar esse conhecimento sobre Deus. Permita-te apontar alguns testemunhos de pensadores renomados sobre a importância das Sagradas Escrituras. Kant, um dos maiores pensadores de todos os tempos acerca dos cristãos, ele diz assim: fazem bem em basear a sua paz e piedade nos evangelhos, porque somente neles está a fonte das verdades profundas e espirituais, depois de a razão haver explorado em vão todas as possibilidades. Forte, amém? Depois de a razão haver explorado em vão todas as possibilidades, ele encontra nas Sagradas Escrituras, ele encontra no Evangelho a base de paz e piedade. Hegel, acredito que seja essa a pronúncia, se estiver errada me perdoe, mas um físico de renome, quando, diz os historiadores, quando ele estava no leito de morte, ele não permitiu que se lesse nenhum outro livro para ele a não ser as Sagradas Escrituras, ou seja, a não ser a Bíblia. Ele disse que no caso de se prolongar a sua vida, ele faria deste livro o seu único estudo, pois nele encontrara o que a razão não lhe pudera proporcionar. Um estudioso, um físico, declara que nas Sagradas Escrituras ele encontrou aquilo que nenhum outro tipo de estudo pôde proporcionar para ele. David Clark, outro aí, presidente foi buscar lá deu ok Google, né? Foi lá buscar, presidente do Centro de Excelência para Psicologia Organizacional, travou a língua aqui, positiva, e um dos cientistas mais citados no mundo, amém? Ele disse aqui, olha que forte: se existe um bom Deus, como cremos, é razoável crer que ele conceda às suas criaturas uma revelação pessoal de si mesmo. Não podemos crer que um pai se oculte para sempre de seu filho sem nunca se comunicar com ele. Nem tampouco podemos imaginar um Deus
que retivesse o conhecimento do seu ser e de sua vontade, ocultando-as das suas criaturas que ele criara à sua própria imagem. São homens sábios, são pensadores, são intelectuais, estão trazendo essas declarações e que muitas vezes eu e você, meros mortais, queridos, nós não estamos dando conta e entendimento de que nós precisamos nos aprofundar nas Sagradas Escrituras, porque só ela pode mudar a história da nossa vida, só ela pode trazer paz para as nossas vidas. O Dr. Rogers escreve: a inteligência divina nos leva a crer que Deus tenha adaptado os meios ao fim, que ele, enfim, coroará essa natureza religiosa com uma religião sobrenatural. A benevolência de Deus nos conduz a esperar que ele solucione a grave perplexidade e evite o perigo para as suas criaturas. A justiça de Deus nos conduz à esperança de que falará ele em tons claros e com autoridade à nossa consciência. Nem é para a gente entender, queridos. Tem muita gente desprezando as Sagradas Escrituras. Eu louvo a Deus porque se você está aqui é porque você não despreza as Sagradas Escrituras. Mas quantos à sua volta estão desprezando as Sagradas Escrituras? Olha, a gente entender que nós somos criados à imagem de Deus, amém? Deus nos criou e Ele com certeza quer se revelar para nós. A justiça e a bondade de Deus, Ele vai nos prover claramente as revelações. A fé em um Deus amoroso e justo leva a crer que ele se comunicaria e comunicará com suas criaturas, revelando-se de maneira o quê? Clara e acessível. A porta está aberta para você chegar até ele através do Senhor Jesus Cristo. Os grandes pensadores, mesmo aqueles que não se consideram religiosos, eles reconheceram a necessidade da revelação sobrenatural para encontrar as verdades profundas espirituais que a razão humana não consegue alcançar. Então, querido, olha, é compreensível esperar que Deus, o Criador, nos forneça justamente isso, um mapa para o caminho que nos leva à vida eterna. Esse é o nosso próximo assunto. Nós vamos falar sobre uma revelação escrita. Te aguardo no próximo vídeo e que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente ao teu coração. Entre na continuação desse tema poderoso sobre as Sagradas Escrituras. Te espero no próximo vídeo. Mas deixa seu like, deixa seu comentário se você está sendo edificado. Chame outros para poder ouvirem esse estudo, edifique outros também, amém? E seja um colaborador dessa obra. Eu espero você seja um abençoador, seja um semeador para a glória do nome do Senhor. Te aguardamos no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.